nessa parte, vai falar uma coisa muito interessante, que é um exemplo para mim, é um exemplo para você. Que ele vai falar que ele tinha prazer em sofrer pelo Evangelho. Mas não é porque ele tinha prazer, porque ele era masoquista, que ele tinha prazer no sofrimento. É porque ele sabia que esse sofrimento pelo Evangelho tinha uma causa nobre envolvida. Então ele olhava para a causa nobre e para o que o Evangelho causava nas pessoas, a transformação e a obra de Cristo transformando os gentios, transformando essas pessoas, e ele se regozijava em saber disso, que ele estava sofrendo, que o fardo não estava leve, estava pesado, mas ele sabia que o resultado disso tudo era Jesus Cristo, trabalhando no coração dessas pessoas, transformando e fazendo delas santos homens de Deus. E é tão interessante que ele vai falar regozijo, essas versões mais atuais, a nova versão na linguagem de hoje, ela fala o seguinte: alegrei, eu me alegro. Mas as versões mais tradicionais, ela vai falar assim que eu me regozijo. O que é regozijar? Segundo o dicionário, é encher-se de alegria ou de contentamento, ter prazer com algo. Ou seja, ele tinha alegria, ele tinha contentamento em anunciar o Evangelho. E é o que eu e você devemos ter, porque não é trabalho fácil. Para nós que, eu não estou falando aqui só de pastor, de pregador, nós que somos cristãos, nós somos embaixadores do reino de Deus, nós carregamos esse legado conosco, de anunciar o Evangelho. Não é uma tarefa fácil, porque nós anunciamos o Evangelho de duas formas: pela nossa voz, pela nossa língua, nossa boca, falando de Jesus Cristo, mas nós também anunciamos o Evangelho com a nossa vida. E às vezes a forma mais difícil de anunciar o Evangelho é com a nossa vida, é sendo exemplo lá fora, é sendo cartas vivas a este mundo cheio de pecado. E ser essa carta viva não é fácil, é difícil. Mas nós devemos nos alegrar, assim como Paulo se alegrava, porque tem os ataques do inimigo sobre a nossa vida, sim. Tem os desafios que às vezes nos roubam, a nossa paz, nos roubam às vezes a nossa alegria. Tem sim. Mas sabe o que é interessante? Que mesmo assim, com todo esse sofrimento, nós devemos alegrar no resultado. Porque quando você vai fazer algo, por exemplo, uma pessoa que ela vai se preparar, por exemplo, uma pessoa que ela quer melhorar a sua estética, ela vai para a academia e ela vai ter um momento em que vai ficar durante muito tempo, ela se privando de muita coisa na alimentação, ela vai ter um desconforto ali na academia para trabalhar o seu corpo, ou às vezes uma pessoa que quer fazer uma cirurgia plástica para ficar um pouco mais bela, então ela vai fazer aquela cirurgia e vai gerar um desconforto momentâneo, mas isso a pessoa ela passa por aquilo com satisfação, porque ela sabe do resultado que ela está aguardando, ela sabe que o resultado vai ser bom. Por isso que Paulo, ele tinha esse pensamento, que o resultado de tudo aquilo, de todo o sofrimento que ele estava passando, seria um bom resultado, seria vidas salvas, o sacrifício de Jesus seria honrado através dessa atitude dele. Depois ele vai falar que ele sofria pela igreja, era um prazer para ele sofrer pela igreja. Agora, uma coisa que eu te pergunto: Paulo, ele tinha prazer em sofrer pela igreja. Agora, nós sofremos pela igreja?
ou a igreja sofre por nós? Como assim? Você está sendo motivo, de sofrimento para a igreja? Ou será que você sofre por ela? Infelizmente, hoje tem pessoas que não sofrem pela igreja, não pagam o preço para o crescimento da igreja, não pagam o preço para que novas vidas possam conhecer o Evangelho, não anunciam o Evangelho, mas às vezes ele é pedra de tropeço para a igreja, às vezes ele atrapalha a igreja. Irmãos, nós não podemos ser assim, porque Paulo, ele sofria pelo Evangelho. Paulo, ele foi preso. Paulo, ele sofreu tribulações por causa do Evangelho. E o que eu aprendo aqui? Eu tenho que vigiar, porque às vezes o diabo vai cegar as pessoas, e essas pessoas, irmãos, infelizmente, elas fazem a igreja sofrer. Deixa eu te falar, se for para sofrer, que sofra eu, que sofra você, mas que a igreja não sofra pela minha causa. Pelo contrário, que eu venha sofrer pela igreja. Às vezes sofrer pela igreja, eu vou ter que sofrer enterrando meu orgulho, sofrer às vezes enterrando às vezes o meu ego. Sabe para quê? Para que o Evangelho possa triunfar. E às vezes, irmãos, isso é difícil. Igreja da qual estou feito ministro. É tão interessante, irmãos, isso, porque o que Paulo vai nos dizer aqui é o seguinte: Deus me escolheu para ser servo da igreja. E é tão interessante, irmãos, porque às vezes a gente vê como servo da igreja apenas o pastor, apenas, por exemplo, as pessoas que têm um cargo, mas não, todos nós somos servos da igreja de Cristo. Todos nós, eu e você, nós somos servos da igreja do Senhor. E o que um servo faz? Ele serve. Nós devemos servir a igreja do Senhor. Servir com o quê? Com as nossas orações. Servir com a nossa presença, Porque na verdade a igreja é um ajuntamento de santos. Ou seja, ter comunhão com a igreja. Quando você tem comunhão com o irmão, você está servindo o corpo, você está servindo a igreja. Quando você desempenha bem aquilo que foi colocado na sua mão, você está servindo a igreja. Nós devemos tomar cuidado, assim como o irmão Marcelo disse, que tem pessoas que quando está passando por algum problema, ele procura a igreja. E aqui, no ajuntamento dos santos, aqui tem palavra que edifica, aqui tem bênçãos que emanam desse altar, que emana dessa casa. E as pessoas vêm, elas são servidas com o melhor, mas às vezes elas esquecem de servir a igreja, de abençoar a igreja, de ser bênção para a igreja. Deixa eu te falar, Deus não te chamou só para você ser abençoado. Deus te chamou para você ser bênção, instrumento de bênção na vida de alguém. Deus te chamou não só para ser abençoado, mas enquanto Deus está te abençoando, você pode abençoar também. Enquanto você está sendo abençoado, você pode ser instrumento de bênção na casa de Deus, para cumprimento da palavra por sua pregação. É tão interessante, sabe o que significa ministro? Auxiliar direto de governante. Que ele fala que ele foi feito ministro. Quem governa a igreja? Jesus Cristo. Quando nós nos deixamos ser feitos ministros do Evangelho, nós, na verdade, somos auxiliar de Cristo, para que tudo que Ele queira fazer aqui, nós possamos estar disponíveis
para que esse plano de Jesus Cristo siga em frente. Ou seja, é um privilégio. Uma pessoa, quando, por exemplo, ela é chamada para ser ministro de um governante, é uma honra. Deixa eu te falar, você foi chamado para ser ministro do Evangelho. E ser ministro do Evangelho é uma honra, mas sabe que tem pessoas que desprezam. Às vezes eu chamo ela para cantar, para ser ministro de louvor, para ser ministro da palavra, ou para servir no departamento, a pessoa despreza aquilo. Não, eu não quero isso. É muito pesado, dá muito trabalho, vai exigir muito de mim, vai me causar muitos problemas, vai tirar a paz que eu tenho. Eu não quero isso. Eu já pensei assim. E hoje eu vejo o quanto eu estava enganado, porque é um privilégio ser ministro do Evangelho. Tem pessoas às vezes que estão desprezando esse privilégio. Outra coisa, ensinar a igreja a palavra de Deus é dever do ministro. Se Deus te deu o dom da palavra, se Deus te deu o dom do louvor, por exemplo, louvar, escolha bem aquilo que você traz com a vontade de Deus. Quando você for escolher um louvor, quando você for preparar uma saudação, sua primeira preocupação, isso vai edificar alguém? Porque nós somos edificados com louvores e palavras que edificam a alma. Às vezes, igual essa palavra que o irmão Marcelo trouxe, às vezes vai nos confrontar. Lógico que a gente tem que chegar aqui, né, e tentar, na verdade, provocar ninguém, não é isso. Mas peça a Deus, Senhor, o que o Senhor quer que eu traga à sua igreja? Às vezes vai ser palavra de conforto, porque nosso Deus também tem palavra de conforto para nos dar. Mas às vezes vai ser palavra de exortação, às vezes vai ser palavra de encorajamento. Então tem que buscar de Deus, porque pensa, se no momento em que eu devo trazer uma palavra de conforto, eu trago uma palavra de confrontação, ou se no momento que eu preciso trazer uma palavra de confrontação, eu trago uma palavra de consolo. Infelizmente isso tem acontecido dentro da igreja, porque às vezes as pessoas elas não preparam aquilo que elas vão trazer antes. Nós devemos orar. Senhor, me usa hoje, se eu ganhar a oportunidade, que eu possa ser um instrumento teu, que eu possa ser ministro do teu Evangelho, quando eu estiver de posse da oportunidade na tua casa. Sabe por quê? Porque eu vou estar trazendo aqui para a igreja aquilo que Jesus quer falar da igreja. Porque às vezes a gente é tendencioso a falar o que a gente quer ouvir, ou o que as pessoas querem ouvir. Às vezes tem pregadores que eles querem falar o quê? Meus irmãos que estão começando a pregar aqui, né? Já estou jogando muita gente aí para aprender a pregar, justamente com esse objetivo. Mas o conselho que eu deixo para vocês: não desconsidere que às vezes Deus vai te usar para trazer uma palavra de conforto, porque eu não posso desprezar as palavras de conforto, porque o nosso Deus, Ele é conforto, mas nosso Deus também é justiça, Ele é amor, Ele é justiça. Às vezes Deus quer nos encorajar, então nós devemos buscar de Deus. Mas tem um hino que fala, né? É um hino muito antigo, não sei se todos conhecem aqui, mas diz o seguinte: pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Ou seja, Deus, quando Ele nos chama para pregar o seu Evangelho, nós devemos entender uma coisa: às vezes nós vamos trazer palavra que confronta, às vezes nós vamos trazer palavras de encorajamento ou palavras de conforto.
a responsabilidade de Paulo. A mensagem do Evangelho esteve em segredo até a vinda de Jesus. Observe que o que Deus deu uma responsabilidade imensa para Paulo. Paulo foi o homem que Deus usou para levar o Evangelho aos gentios, aquelas pessoas que não eram, judeus. E essas pessoas, elas não tinham a base que os judeus tinham. Elas tinham suas religiões, elas eram pagãs, não conheciam ao Deus de Israel. Quando você ia pregar para um judeu, era mais fácil porque você já tinha uma base em que as pessoas conheciam Abraão, as pessoas conheciam a promessa de um Messias. Então você chegava e falava: Jesus é o Messias prometido. Agora, quando você ia pregar aos gentios, exigia muito mais. É lógico que o Espírito Santo trabalhava nos corações e isso era possível. Mas Deus escolheu Paulo, um homem que falava muitos idiomas, com o objetivo de alcançar os gentios, e deu a ele essa nobre missão. E esse evangelho que esteve, na verdade, em segredo para os gentios, agora através de Paulo, ele começa a ser ensinado, ele começa a ser propagado. Deus, ele tem sempre um Paulo para levar o evangelho, às vezes em lugares que de forma tradicional às vezes a gente não consegue levar. Agora Deus decidiu revelar aos santos. Você sabia que tem verdade do evangelho que eram enigmas no Velho Testamento, eram enigmas para os doutores da lei, mas que através do Evangelho de Cristo Jesus, Ele veio e rasgou o véu. Ou seja, muita coisa que estava oculta ao Santo dos Santos, que só os sacerdotes às vezes tinham acesso, às vezes nem eles tinham, Deus começou a revelar a sua palavra através do Espírito Santo. E hoje você, além de ter a palavra escrita, quando você vai ler a Bíblia, o Espírito Santo, ele através desta palavra, ele te faz entender verdades profundas. As riquezas da glória desse ministério. O plano de Deus é fazer o seu evangelho conhecido. É por isso que eu e você está aqui hoje. Porque esse objetivo de Jesus Cristo na cruz, quando Ele morreu por mim e por você, fosse apenas salvar a nossa vida, se Deus tivesse apenas esse plano para nós, o dia que eu e você aceitasse Jesus, seria muito mais viável Ele nos levar, porque Ele vai deixar nós aqui nesse mundo correndo o risco de perder a salvação. Sabe por que Deus permite eu e você correr esse risco? Para que eu e você alcance outras vidas. É tão interessante que tem um ditado que diz o seguinte em nosso meio: ovelha gera ovelha. Ou seja, ovelha saudável gera ovelha. Então nós, como cristãos, devemos gerar o quê? Cristãos. Você deve gerar Cristo em outras pessoas. Às vezes você se dá por satisfeito porque você já conhece a Jesus, mas não se dê por satisfeito porque tem outras vidas que só vão conhecer o Evangelho através de você. Sabia que tem vidas que só vai conhecer o Evangelho através da sua pregação? E que se você não pregar o Evangelho a essas vidas, talvez essas vidas nunca conheçam Jesus, talvez essa vida possa ir para o inferno por causa da nossa negligência. Nós devemos tomar cuidado e começar a cumprir aquilo que Deus nos chamou. Em paralelo, o diabo trabalha para ocultar. Ou seja,
plano de Deus é revelar o seu Evangelho, é revelar a verdade das Escrituras ao ser humano. Mas o diabo, ele trabalha para ocultar. É por isso que você vê hoje muitas denominações, muitos pregadores pregando apenas o Deus bonzinho, prega apenas o Deus de amor, não prega o Deus de justiça, prega apenas um Deus que te chama, mas um Deus que não te chama para renunciar, um Deus que aceita você de qualquer jeito, não existe em você uma mudança. Infelizmente, o diabo tem usado pessoas que falam de Deus, que falam de Jesus, que falam que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, mas esquecem de falar que Jesus liberta. E por que Jesus liberta? Porque Ele não te quer do jeito que você veio. Ele quer que você seja transformado, para que através da sua vida outras vidas sejam transformadas. E você sabia que as vidas que vai ser transformada através da sua vida, se você não for transformado, elas não serão? Porque isso é normal. Quando as pessoas começam a ter comportamentos que não são mudados na casa de Deus, isso prega para outras vidas que quando elas chegarem, elas não precisam ser transformadas. Então tem muitas mensagens, tem evangelho distorcido sendo pregado por aí, que é de Satanás. O diabo, ele trabalha para ocultar o verdadeiro evangelho, aquele evangelho que infla o nosso ego. Deus está vendo o seu sofrimento, Ele tem contemplado a tua dor. Às vezes isso vai vir de Deus? Sim. Mas já viu aquele pregador que só prega isso? Foge dele. Porque às vezes o que Deus vai fazer, Deus está mais preocupado em me confrontar do que me consolar. Quantas vezes você chegou aqui e você achou que você iria receber uma mensagem de conforto, aí vem uma confrontação de Deus e você viu que às vezes a gente quer ficar no papel da vítima, mas às vezes quando a gente está pensando nos nossos problemas da vida, a gente está sendo negligente com o cuidado da nossa alma. Aí você chega aqui e aí você vê que o problema da sua vida maior é a sua alma. E esse problema que você está enfrentando perde a importância. Não que ele deixe de existir, mas você vê que tem algo mais importante para você se preocupar. Assim anunciamos a Cristo a todas as pessoas, ensinando o Evangelho com toda a sabedoria possível. Deixa eu te falar, o Evangelho ele tem que ser ensinado, mas com sabedoria. Sabia que tem pessoas que não têm sabedoria para pregar o Evangelho? Você tem que ser o quê? Tem que ser sábio. Tem gente que já chega para pregar para uma pessoa que não serve a Deus, já chega com o pé na porta. A mensagem não vai ser bem recebida, não porque ela não tem poder, porque você está sendo todo da forma que você está pregando. Ou seja, com pessoas que já conhecem o Evangelho, você pode chegar, confrontar, mas pessoas ainda que não foi revelado a ela o Evangelho, às vezes ela já ouviu falar de Jesus, mas ela não conhece esse Jesus. Então é preciso que você apresente primeiro as verdades fundamentais do Evangelho, que está lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único Filho para todo aquele que não crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas essa mesma sabedoria que me faz ter cuidado com pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, ela exige de mim uma responsabilidade de não ser omisso
em ensinar que esse mesmo Evangelho vai cobrar de mim renúncia. Esse mesmo Evangelho vai cobrar de mim mudança. Esse mesmo Evangelho vai cobrar de mim posicionamento. E essa é a sabedoria que eu e você deve ter. Porque esse Evangelho é um Evangelho que cobra de nós uma progressão, cobra de nós um desenvolvimento. Primeiro apresentado a nós o amor, o perdão, mas também ensinado a renúncia. O Evangelho verdadeiro é aquele que ele ensina toda a verdade do Evangelho. Porque se eu ensino apenas o amor, não ensino a justiça, eu não estou ensinando a verdade do Evangelho de forma completa. Mas se eu ensino só a justiça, felizmente antigamente a pessoa só chegava com a justiça, mas faltava o amor. Ou tem outros que chegam só com amor e esquecem da justiça. Outra coisa, aconselhando para levar as pessoas a Deus como espiritualmente adultas e unidas com Deus. Qual é o objetivo? O objetivo é levar as pessoas de forma espiritual a Deus, que elas de forma adulta possam se unir a Cristo. Às vezes as pessoas se unem a Cristo, querem unir a Cristo de forma imatura. Mas por que ele fala aqui de forma adulta? Sabe por quê? Porque assim como Paulo fala, quando eu era menino, falava como menino, fazia as coisas de menino, agora que já estou adulto, eu falo como adulto. E é isso que eu e você devemos entender no Evangelho. Deus ele quer que a gente cresça, que a gente desenvolva. Deus não nos quer meninos na fé, crianças na fé. Tem gente que veio para o Evangelho há 30 anos, mas está engatinhando até hoje. Deus ele quer de nós um crescimento. Deus quer de nós um desenvolvimento. Ele quer que eu e você leve as pessoas a Deus de forma adulta, para que as pessoas vejam Cristo em nós. Outra coisa, assim anunciamos a Cristo a todas as pessoas, ensinando o Evangelho com toda a sabedoria possível. Para isso, trabalho. Ou seja, essa é a nossa missão. Esse é o nosso trabalho. O objetivo de Paulo é que as pessoas possam ser alcançadas e transformadas pelo Evangelho. Deixa eu te falar. O objetivo de Paulo é que as pessoas pudessem ser transformadas e alcançadas pelo Evangelho. Por isso luto com a força de Cristo que age em mim. Às vezes eu preciso lutar com a força que só Cristo pode dar, porque o Evangelho ele põe sobre nós uma luta, e essa força para lutar vem de Cristo. O Evangelho não é brincadeira. O Evangelho põe em nós uma luta, perseverança. Amém? Irmãos, no próximo culto nós vamos estudar o capítulo 2 de Colossenses. E não falte, vai ser uma bênção, venha no culto.